Satoshi Kon. Ele era diretor, roteirista, animador e mangaka. Ele nasceu em 12 de outubro de 1963. Kon cresceu no pós-guerra no norte do Japão e morreu em 2010 após descobrir um câncer no pâncreas em estado avançado. E quando jovem, fez faculdade de artes. Nesse período, ele foi influenciado pela onda de mangás mais adultos que estavam sendo lançados. Em 84, ele escreveu um desses shorts mangas que ele tinha produzido no Tetsuya Shiba Awards e acabou recebendo o segundo lugar. Na mesma época, ele começou a trabalhar na Young Magazine, que estava publicando uma história independente chamada Akira, e foi assim que ele começou a ser colega de Katsuhiro Otomo. Kon e Otomo, então, produziram juntos World Apartment Horror. Por causa dessa parceria, Kon fala que Otomo ajudou ele a entrar no mundo dos animes. Um dos seus primeiros trabalhos de animação foi no curta Magnetic Rose, da série Memories, do Katsuhiro Otomo, onde ele trabalhou como roteirista e designer de cenários. O curta que eles trabalharam já tem esse meio assunto como o que é memória e o que é real, o que tá acontecendo, essa dualidade de espaço. E acabou que no mesmo ano, Kon começou Perfect Blue. O filme conta a história da Mima, que deixa a vida de idol para seguir a carreira de atriz, e alguns fãs ficam descontentes com a escolha dela, e em especial um que acaba sendo obcecado por ela. Mima então começa a delirar e acaba criando uma imagem distorcida dela própria. Em entrevista, ele respondeu que o filme não era para ser algo difícil de entender, mas também não era para ser algo mastigado. Em certas partes, o espectador tinha que tirar suas próprias conclusões. Se eu fosse destacar alguma coisa no filme, eu destacaria o quarto dela, a figura do site e a mima virtual. Em momentos do filme, é muito difícil saber se ela tá delirando ou não. A mima falsa se destaca muito no cenário. Ela tem um ar meio espectral, mas não a todo momento. Pelo menos nas primeiras aparições, ela tava com esse ar mais espectral. Tudo começa a ficar com a paleta mais da mima virtual. Fica tudo mais desaturado e parecendo um sonho. E nesses momentos é onde começa a minha confusão para descobrir o que tá acontecendo. Mas uma figura que consegue descrever como a protagonista está se sentindo é o próprio quarto dela. Outra questão de cor que eu poderia destacar é o uso do vermelho. Eu só percebi isso depois recolhendo imagens, que em momentos importantes ele aparece bem destacado. Seja nas roupas, antes de acontecer algo importante no filme, em itens que são importantes para a história, até na ambientação quando acontece algo com a própria protagonista. O filme casa muito bem em ser uma animação, principalmente pelo controle que o diretor teve nas cenas da personagem fictícia. E o final deixa bem claro o que tá acontecendo. Só que o percurso até o final é complicado. Percebe-se que eu nem destaquei a figura do Stalker, porque pra mim a maior ameaça do filme é a figura falsa dela. Depois de Perfect Blue, Kon dirigiu outras 4 obras, entre elas Atriz Milenar, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent e por fim Páprica. Entre esses eu queria destacar Páprica e Tokyo Godfathers, sendo esse um filme de 2003, onde a trama gira em torno de Jim, um alcoólatra ex-viciado em jogo, a Miyuki, uma adolescente que fugiu de casa, e a Hana, uma ex-drag queen. Na véspera de Natal, eles encontram um bebê no lixo, e o filme todo é uma construção de causalidades pra a mãe encontrar de novo esse bebê. Ele é um filme difícil de ser digerido, mesmo sendo um filme muito mais leve que os outros dele. A renderização dos cenários são feitas a partir de prédios de Tóquio. Dá esse ar real e meio mais frio da cidade. Podia falar que, diferente dos outros filmes, Godfather não é um filme fantástico, porém ele é. Não a mesma fantasia dos outros filmes que mexe com a mente, com negócio de sonhos, memórias. Falo que é um filme fantástico porque em certos pontos do filme você percebe que o que tá acontecendo ali não é normal. Aparece no jornal alguns fatos que aconteceram durante o enredo e você percebe, nossa, realmente, que loucura. Páprica foi o último filme feito pelo Satoshi Kon, mas também um dos mais aclamados. Um
por ser um dos mais famosos e outro pelo excelente trabalho feito pela Madhouse e pelo Satoshi. O filme se passa em um futuro não tão distante e ele segue em 2 núcleos. O primeiro é um grupo de cientistas que inventa uma máquina chamada Decemini, que é capaz de fazer que você entre no sonho de uma pessoa. Essa máquina é roubada e está sendo usada para implantar sonhos. O outro lado da história conta a história de um detetive que meio que tá fazendo uso do Decemínio pra conseguir solucionar um caso. A personagem principal do filme, a protagonista, se chama Atsuko Shiba, e o seu alter ego no mundo dos sonhos, que se chama Paprika. É muito interessante ver que a diferença entre Paprika e Atsuko é que Atsuko é uma pessoa muito fria, calculista, centrada, assertiva. E isso não fica só preso no personagem dela, mas sim também na estética do ambiente, na estética dela. Ela usa muitas roupas pretas e brancas, ela usa sempre o cabelo preto, amarrado, pálida. E muito pelo contrário a Paprika, que já vem do seu nome por ser um tempero que deixa as coisas mais coloridas. Ela é muito animada, divertida, ela é sedutora, ela flerta, ela usa roupas mais coloridas. E também ela não deixa isso só preso no visual dela, mas sim quando ela aparece, a estética dos ambientes é muito mais colorido. Essa é a grande diferença entre uma e outra. A animação, ela funciona assim, ela é muito mais, como se eu posso dizer, ela tenta fazer com que você não fique tão confuso qual é o mundo dos sonhos e qual é o mundo real. Você consegue distinguir um mundo do outro, até certo ponto do filme. Porque depois, como o mundo real e o mundo dos sonhos começam a se conectar, fica muito mais difícil de você conseguir ver isso. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma coisa fraca no filme Paprika, é que o desfecho dele funciona de uma maneira meio que você espera alguma coisa, vai construindo uma coisa e no final ela se resolve de uma maneira muito rápida e que é meio superficial. Porém, isso não tira o mérito do filme.